Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço aqui no YouTube. E aproveita mais um conteúdo preparado para você com muito carinho. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lucileila Queiroz, eu sou fiscal de posturas municipais da cidade de São Paulo e sou conselheira do Sabim. No vídeo de hoje, nós vamos conversar com a Beatriz Montalvão Figueiredo. A Beatriz participou do último concurso para fiscal de posturas na cidade de São Paulo. Ela está dentro lá das que foram classificadas, que foram aprovadas no concurso, e ela está aqui hoje para conversar conosco sobre um relatório que ela elaborou junto com uma equipe de apoio, de suporte que auxiliou. Elaboraram um relatório muito interessante voltado aí a explicar, justificar a necessidade de contratação de todos os fiscais de postura que passaram, de todos os candidatos que passaram no último concurso. E ela vai trazer aqui essas informações demonstrando que aqueles que foram aprovados ainda não seriam suficientes, precisariam de mais colegas, de mais fiscais para dar conta de toda a demanda que a cidade de São Paulo, no porte que ela possui, necessitaria para que a cidade estivesse de forma ordenada, que o ordenamento urbano fosse observado e que as pessoas, os munícipes, tivessem aí uma qualidade de vida maior mediante a atuação da fiscalização. Antes de começar o vídeo, já quero te pedir, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilha este vídeo nos seus grupos sociais, nas suas redes sociais, para que nos auxiliem na divulgação no canal e para que o algoritmo do YouTube entenda que fiscalização de posturas municipais é importante, é relevante e passa a ser disponibilizado ou informado aos usuários para que eles possam divulgar os nossos vídeos e que as pessoas conheçam um pouco mais do trabalho da fiscalização de atividades urbanas aqui na cidade de São Paulo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Muito bem, Beatriz, seja muito bem-vinda. Ótimo falar com você, é um prazer enorme ter você aqui conosco, que você fale um pouco mais desse trabalho que vocês realizaram, esse levantamento, esse relatório que foi elaborado, muito excelente, diga-se de passagem. Vocês estão de parabéns, Nós precisávamos entender um pouco mais. Na verdade, a gente sabe de experiência, mas ninguém tinha parado ainda para transformar isso em forma de relatório que pudesse ser apresentado para as pessoas e também para a gestão. Então, eu gostaria, primeiro de te dar as boas-vindas, agradecer a tua presença aqui e pedir que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre a iniciativa de elaborar esse relatório, como que surgiu essa ideia, a motivação e o objetivo que vocês pensaram atingir com a preparação desse material. Bom dia a todos, é um enorme prazer esse convite de estar participando e poder informar onde tudo começou. Eu sou a Beatriz Montalvão Figueiredo, sou uma das classificadas do último concurso e essa ideia surgiu no nosso grupo. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp e nós estabelecemos, por conta de ter uma demanda muito, muito grande de mensagem, a gente estabeleceu algumas pessoas que se encarregariam de transformar todas as ações que estavam sendo discutidas nesse grupo em ações efetivas. E surgiu no grupo chamado de comissão essa ideia da gente desenvolver um trabalho que pudesse, de certa forma, levar para a gestão pública e também para os cidadãos comuns, de uma maneira bem clara e objetiva, quais os objetivos pela necessidade, de nomeação de todos os aprovados, porque mesmo estando estabelecido no edital 175 vagas, essas 175 vagas não, de certa forma, não completaria o quadro, efetivo e necessário que pudesse atender todas as demandas dessa grande cidade, que é São Paulo. Desenvolver o trabalho, eu fui a relatora, mas tem uma equipe técnica que me ajudou e, além do Edson Estevão, que foi o responsável pela edição do material, para que ele ficasse bem objetivo e bonito.
Tive também a ajuda do Vinícius Legatti e do Herbert Valknir, que foram os responsáveis por me fornecer os dados desse. Ótimo, parabéns a todos. Fala para mim, Beatriz, vocês conseguiram entregar esse relatório à equipe de gestão? Isso chegou nas mãos lá da equipe que faz parte da gestão do nosso prefeito? Chegou através da nossa presidente da comissão, a Natasha, né? Ela conseguiu marcar uma reunião e nós apresentamos pessoalmente numa reunião para Marcela Arruda, que é secretária, né, de gestão do gabinete do Ricardo Nunes, e a gente desenvolvemos e informamos quais as razões e as motivações do nosso estudo, e creio eu que ela ficou bem interessada por esse trabalho, até pelo fato também dela ter se dedicado bastante, inclusive, tentar repassar isso para os demais, né, responsáveis pela gestão. E também para o vereador chamado Marcelo Messias, que também nos atendeu no seu gabinete, e inclusive fez postagens do nosso grupo e também do nosso trabalho nas suas redes sociais pessoais. Ai, que ótimo, então. Então agora, Beatriz, você está com a palavra, né? Vou te auxiliando aqui para você apresentar para nós esse relatório, quais foram os dados que vocês levantaram, quais as informações que vocês entenderam importantes, para que a gente possa divulgar para os nossos seguidores, para conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Tá? Vou apresentar aqui, e aí você vai me falando, né, quais são as páginas. Vamos começar pela página 7. Então, destaca a palavra. Fique à vontade para apresentar para nós aí um pouco do trabalho de vocês. Bom, o objetivo principal, né, como eu primeiramente falei, é desenvolver um trabalho bem objetivo que pudesse ser compreendido por um cidadão comum, no sentido de estabelecer mesmo, porque eu particularmente não conhecia essa função de fiscal, soube semanas antes de me inscrever no concurso, por conta do que eu estava fazendo na época, e fiquei extremamente interessada, principalmente por conta da importância de um fiscal. A maioria das pessoas não sabe, mas o fiscal, que basicamente é a presença do Estado nas ruas, né? O serviço externo, onde o contribuinte realmente, de fato, vê o seu dinheiro sendo aplicado, né? E como vocês podem ver nessa página 7, a gente quis estabelecer alguns significados do que a própria palavra postura significa, né? Que nada mais é do que comportamento do indivíduo perante a sociedade, e o fiscal nada mais é do que o agente do Estado. Ele limita e também disciplina direitos e deveres que todo cidadão precisa ter perante os demais, né? Tanto nas questões públicas quanto nas questões privadas. E principalmente no sentido de desenvolver ações preventivas e educativas, no sentido de tentar desenvolver, na verdade, né, possibilitar que atividades e as orientações determinadas em lei possam ser aplicadas pelos habitantes, né, e também pelos estabelecimentos, enfim, todas as pessoas, público e privado. Outra questão bastante de suma importância é a importância mesmo do fiscal, né, em relação ao tamanho da própria cidade de São Paulo, que se fôssemos levar em consideração financeiramente e também em relação territorial do tamanho da cidade, poderíamos ser considerados como maiores do que muitos países aí pelo mundo, né? Dentro do próprio território de São Paulo, existem 32 subprefeituras, né, que são divididas, tendem a atender todas as regiões, inclusive existe uma proposta de lei, né, para a criação de mais uma subprefeitura que englobaria as áreas do Brás, do Pari e do Canindé, para tentar se desvincular da subprefeitura da Moca, que hoje é uma das que mais possui demandas, né, hoje no território da cidade de São Paulo. Inclusive, existe 33 secretarias, né, que de todo o trabalho desenvolvido pelos fiscais de posturas pode ser desenvolvido dentro dessas 33 subsecretarias. Dentro dessas 32 subprefeituras e 33 secretarias, o fiscal de postura, né, como a gente bem explicou no início do vídeo, tem 2 subprefeituras e 33 secretarias, onde o fiscal de postura, tanto efetivo como os que logo, se Deus quiser, serão nomeados,
a gente pode considerar que o quadro efetivo hoje, se eu não me engano, como consta no próprio relatório, está em torno de 310 fiscais na ativa. Significa menos de 30%, porque se levarmos em consideração a própria lei que regulamenta a carreira de fiscal de posturas, deveria existir, conforme a lei, 1.201 fiscais na ativa. Isso, então, representa um número muito, muito, muito baixo, se levarmos em consideração a dimensão da cidade de São Paulo também, e principalmente o potencial financeiro que a cidade possui. Desculpa te cortar, no início, né, do vídeo, foram 669 aprovados, né, no concurso. Sim. Se chamasse os 669 que foram aprovados, ainda assim chegaria ao número de servidores que foi proposto na lei, né? Que é definido na lei. Define isso lá, quando a carreira foi criada, lá em 1986, né, no porte, no tamanho da cidade. Naquela época, foi entendido que seria necessário 1.201 fiscais. Imagina hoje, né? Depois de tantos anos e o crescimento da cidade, mesmo se chamasse os 669 mais os 300 e pouco que estão na ativa, não chegaria no limite das vagas que foram previstas em lei. Beatriz, fala agora um pouquinho para a gente sobre a parte que vocês fizeram do levantamento, da relação entre a importância da fiscalização de posturas, né, municipais e o potencial econômico da cidade. Vocês fizeram um levantamento muito interessante, verificando que a falta de fiscalização impacta em diminuição na arrecadação. É isso? Explica para a gente um pouquinho sobre a parte do relatório que fala sobre isso. Exatamente. Levando em consideração o potencial financeiro, inclusive a gente colocou no estudo, de acordo com um levantamento retirado do próprio site oficial do IBGE, a renda per capita de São Paulo, por habitante, deveria ser de R$ 66.872. Isso quer dizer, então, que mesmo estando com uma arrecadação acima de muitos países, inclusive da América do Sul, com uma relevância mundial, essa arrecadação por ausência de fiscais prejudica muito os cofres públicos, principalmente porque, se levarmos em consideração a quantidade de estabelecimentos, a quantidade de imóveis novos e a serem reformados, né? Principalmente por conta da verticalização, que não só São Paulo, mas como o mundo inteiro vive por questão de espaço mesmo, a fiscalização de São Paulo e o próprio município deixa de arrecadar milhões, principalmente se levarmos também em consideração que no próprio regramento dos fiscais de posturas, hoje existe aproximadamente mais de 800 posturas municipais. Então, se considerarmos as pessoas, as pessoas, os empreendimentos, enfim, tanto o mercado público quanto privado, a gestão deixa de arrecadar milhões mesmo, principalmente por conta da queda do efetivo. Inclusive, na página 9, a gente fez uma comparação do quadro efetivo dos fiscais de 2003 a 2013. Em 2003, tínhamos 803 fiscais da ativa. Hoje, nós temos, né, no último levantamento de 2023, 325, mas hoje, de acordo com as atualizações verificadas nos próprios sites oficiais da transparência, nós temos aproximadamente 310 fiscais de posturas. Então, levando em consideração que a própria lei, que determina aproximadamente 1.200 fiscais que deveriam estar trabalhando na ativa, mesmo esses 175 fiscais que foram determinados no edital do último concurso, somando com os 310 aproximadamente que nós temos hoje, esse valor ficaria muito abaixo, principalmente porque a cidade de São Paulo tende a se tornar uma cidade cada vez maior. E levando em consideração o potencial financeiro da própria cidade, esse valor no quadro efetivo talvez ainda seria insuficiente, mas caso houvesse a complementação de todo o efetivo, com certeza a cidade e todos os munícipes, turistas, enfim, todo o mercado também se beneficiaria muito em relação
a necessidade, né, tanto do trabalho do fiscal, como também do pós, né, do trabalho que a cidade recebe de acordo com o trabalho, se o quadro efetivo tivesse completo, né? Quais os benefícios que a cidade não poderia ter, principalmente financeira, o que, de certa forma, possibilitaria a arrecadação desses valores e com a inclusão, inclusive, de programas sociais que todo e qualquer governante gostaria de fazer. E outra informação de suma importância que não consta no relatório, mas nós conseguimos obter essas informações recentemente, é que aproximadamente 170, 180 fiscais de posturas hoje, que trabalham na ativa, estão prestes a se aposentar, ou seja, estão naquele período de apresentação de documentos, ou enfim, dentro de um ano e meio, aproximadamente 180 a 100, 170, 180 fiscais estão prestes a se aposentar. Então, levando em consideração o número de fiscais de posturas, né, que consta no edital do último concurso, 175 novos fiscais, essa quantidade não seria suficiente, inclusive, para suprir essas pessoas que estão na iminência de se aposentar ou realizar o pedido de aposentadoria. Então, de suma importância foi esse relatório no sentido de apresentar, tanto para a gestão pública, como também para o cidadão comum, a necessidade do chamamento de todos os aprovados, que hoje perfaz a quantidade de 665, no nosso relatório consta 669, mas 4 ou 5 foram excluídos em relação a não aprovação no aferimento de cotas. Então, mesmo chamando todos os aprovados nesse último concurso, pessoas capacitadas que estudaram de fato as regras, que foram 23 legislações que nós tivemos que estudar para realizar o concurso, esse quadro ainda, de acordo com a lei de 1.200 pessoas na efetividade, na ativa, não seria suficiente, mesmo chamando todos. Então, o objetivo principal mesmo desse relatório foi apresentar essa necessidade que é gigantesca. Por isso que nós estamos com uma cidade, querendo ou não, nas mídias, sendo chamados de abandonados, porque, infelizmente, não é por falta de vontade dos fiscais da ativa, e sim por realmente não ter um quadro na ativa que possibilite o trabalho sendo realizado da maneira certa e correta. Quantidade suficiente, né, de recursos, de pessoas, para que seja feita a fiscalização correta. Beatriz, teve mais uma informação muito importante no relatório de vocês sobre o impacto aí da fiscalização ou da falta de fiscalização que impacta na necessidade de execução de obras emergenciais por parte da prefeitura. Você quer explicar um pouquinho para a gente como que é essa relação, em que medida que a fiscalização ela acaba impactando aí nessa, vou chamar assim, né, nessa necessidade de gasto desnecessário que poderia ser evitado, é isso? Sim, sim. A gente conseguiu obter informações através do site oficial do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que pôde verificar e constatar que muitas das obras emergenciais hoje realizadas em São Paulo, parte delas são, infelizmente, existe essa necessidade por conta da ausência de uma fiscalização prévia, né? Como a própria atribuição do fiscal, que tem um caráter educativo e repreensivo, se houvesse, de fato, o quadro completo ou aproximado, evitaríamos diversas obras emergenciais no sentido de reduzir tanto o custo da própria gestão, porque obras emergenciais, querendo ou não, por elas terem um caráter emergencial, elas deixam de apresentar uma licitação, que é uma ordem, né? Na verdade, uma regra que estabelece que existem outras pessoas a fazerem parte para que a gestão possa escolher a melhor oferta, o melhor preço, mas em relação a essas obras, por ausência de licitação e também por esse caráter urgente, as obras acabam sendo um valor superfaturado, o que, de fato, pode ensejar, inclusive, a gente coloca até no nosso próprio estudo, de acordo com os valores que são pagos por essas obras, pode
causar no cidadão comum, para aquela pessoa que paga a sua contribuição de forma bem, digamos assim, que paga os seus impostos de uma forma bem rígida, né, por conta de toda a carga tributária, deixa de ver realmente o seu dinheiro sendo destinado a obras que poderiam ter valores ínfimos se comparados depois do acontecimento em si. E então isso abre parecer, inclusive, para que muitas pessoas acham que a própria gestão possa ter um faturamento ilícito, mas nem sempre é isso. A questão, de fato, é que por ausência de fiscalização no dia a dia do trabalho do fiscal nas ruas, enfim, obras, deixam de verificar problemas que a princípio poderiam ser resolvidos de uma forma muito mais rápida e menor, se levarmos em consideração de um acontecimento que, infelizmente, às vezes pode acontecer, o que prejudica deixar a obra mais demorada e, principalmente, mais cara. Isso sem falar, Beatriz, do dinheiro que poderia ser gasto com outra coisa, né? Um dinheiro que poderia ser alocado em outra necessidade aí dos munícipes. Só a título de exemplo, para quem está nos assistindo, para poder entender, que seria uma obra emergencial e em que situação que a fiscalização ela implicaria, no caso, né, influenciaria aí. E nós temos as áreas de risco geológico, né, encostas, beira de rio, beira de córrego. Quem é o responsável pela fiscalização da ocupação irregular, né, para evitar a construção, tanto nas encostas, nas áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, beira de rio, é o fiscal de posturas. Se o fiscal não dá conta de fazer esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização, de impedimento dessas construções irregulares, as pessoas elas acabam construindo e, por se tratar de área de risco, ou, no caso, na época das enchentes, é necessário que a prefeitura faça obras de contenção para evitar uma catástrofe. Eu não sei se você lembra, Beatriz e nossos ouvintes, né, assistentes, quando aconteceu aquele desastre no Rio de Janeiro, que rompeu lá um talude e teve um deslizamento de terra e teve mortes por conta de uma área de risco, que a prefeitura lá do Rio de Janeiro não fez intervenção. Então, por exemplo, neste caso que está sendo apresentado aqui pelo grupo, né, que elaborou o relatório, se houvesse uma fiscalização efetiva, as construções não seriam erguidas e não colocaria em risco as pessoas, os moradores, e evitaria que a prefeitura gastasse um dinheiro desnecessário. Então, realmente, essa parte de influência, de impacto da fiscalização na realização de obras urbanas, obras de responsabilidade da prefeitura, é muito grande. A gente não tem ideia, mas concordo com vocês, achei importante trazer esse ponto, essa informação, que é coisa que a prefeitura poderia estar economizando. Então, muitas vezes são obras de milhões, que poderiam ser alocadas em uma outra necessidade da população. Muito bom você trazer, né, essa informação para a gente compartilhar aqui com os munícipes e até mesmo com a própria gestão. Muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como a apresentação do relatório ficou um pouco extensa, nós optamos por dividir o vídeo em duas partes. Então, a primeira parte a gente está parando agora, finalizando agora, e no nosso próximo vídeo nós apresentaremos a continuidade da apresentação do relatório elaborado pelos aprovados no último concurso de fiscais para posturas municipais da cidade de São Paulo. E lembrando novamente, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe, né, o vídeo em suas redes sociais para nos auxiliar na divulgação do canal aqui de fiscalização urbana, para nos ajudar na divulgação do canal da fiscalização urbana, para que as pessoas conheçam um pouco mais da fiscalização de posturas da cidade de São Paulo. Então, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.